Olá, meu nome é Matheus Ferreira, estudante de Psicologia do Centro Universitário UDF. Fui orientado pela professora, doutora em Psicologia, Ingrid Luiza Neto, na realização dessa pesquisa, por meio do Programa Voluntário de Iniciação Científica. O nome da pesquisa é Isolamento Social no Distrito Federal, Percepção de Risco, Aceitabilidade e Engajamento. Introdução. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde passa a considerar a Covid-19 como uma pandemia. Dada a urgência dessa situação, vários países precisaram usar suas forças políticas para tomar de decisões voltadas para o isolamento social, resultando na suspensão de atividades econômicas, acadêmicas e culturais. No Brasil, existiu uma grande discussão a nível federal e estadual sobre a viabilidade e eficácia do isolamento social. Os agentes políticos estavam divididos quanto à prática do isolamento. Muitos eram contra o isolamento, afirmando que a economia seria gravemente afetada, enquanto outros eram a favor, apoiando-se na ideia de que quanto menor a circulação do vírus, menos pessoas ocupariam leitos nos hospitais. No Distrito Federal, o decreto número 40528, de 18 de março de 2020, foi o primeiro a implementar a prática do isolamento social no Estado. Diante desse contexto, foi possível observar vários tipos de narrativas fantasiosas sobre o assunto da Covid na internet, sobretudo o discurso desinformativo legitimado por agentes públicos. O quanto disso pode ter influência no julgamento e nas ações da população em geral? Dito isso, nossa pergunta de pesquisa é a seguinte: qual é o entendimento dos moradores do Distrito Federal acerca do isolamento social na pandemia de Covid-19? Objetivos. Objetivo geral: investigar a percepção de risco de moradores do Distrito Federal sobre a Covid-19, bem como a aceitabilidade e o engajamento às medidas de isolamento social propostas pelo governo. Objetivos específicos: pesquisar a confiança da população nos dados divulgados sobre a Covid-19 pelos veículos oficiais e jornalísticos, e também se a credibilidade nos dados influencia na adesão dos participantes às medidas de isolamento e de biossegurança. Entender as variáveis que levam os moradores do Distrito Federal a aderir ou não às medidas de isolamento social e o uso de EPI. Método. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A parte quantitativa consistiu de um levantamento online realizado por meio da plataforma Google Forms, disposta em uma escala Likert de concordância de 4 pontos. A análise desses dados se deu por meio de estatística descritiva e inferencial. A parte qualitativa consistiu em uma entrevista semi-estruturada, realizada de maneira online. A análise dos dados foi feita por meio de procedimentos de análise de conteúdo. Os participantes foram moradores do Distrito Federal acima de 18 anos de idade, sem distinção de classe social. Obtivemos 113 respondentes ao questionário de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. Foram realizadas entrevistas com 7 pessoas. Resultados e discussão. Na análise de confiabilidade, pelo teste do alfa de Cronbach, o instrumento apresentou características psicométricas satisfatórias. Na sua maioria, os respondentes do levantamento acreditam que o coronavírus é um perigo real, sendo importante o isolamento para controlar a propagação. Os respondentes demonstraram engajar-se ao isolamento, porém menos do que o percebem como um perigo, ou seja, a pessoa entende a gravidade da situação, mas ela não adere ao isolamento por diferentes motivos. Confiança nos dados divulgados sobre a Covid demonstraram que as pessoas têm dúvidas sobre a veracidade dos dados divulgados por veículos oficiais e jornalísticos. Além disso, as dúvidas são maiores quanto a dados divulgados pelo governo. 86,7% dos participantes afirmaram que alguém próximo foi contaminado pelo coronavírus. 46,9% dos participantes perderam alguém próximo por conta do coronavírus. Análise dos relatos, a parte qualitativa da pesquisa. Os respondentes que entenderam a Covid-19 como um perigo real tenderam a ser favoráveis ao isolamento. Essas pessoas buscam notícias por meios confiáveis de informação e creem que a vacinação é um caminho para combater o vírus. Os participantes que se posicionaram contrários ao isolamento demonstraram não acreditar na gravidade da pandemia, duvidam dos dados divulgados pelos jornais e não veem na vacina uma esperança no combate contra o vírus. Os respondentes contrários ao isolamento reproduziram fake news sobre a pandemia durante o momento da entrevista. Críticas ao manejo do governo federal e estadual à pandemia foram uma constante durante a entrevista. Os participantes apontam de maneira geral que o Estado não as protegeu durante a pandemia de Covid-19. Os participantes afirmam que é necessário haver um maior controle das aglomerações de pessoas por meio de políticas públicas e das forças policiais. A comunicação social foi apontada como um déficit, além do problema da disseminação de notícias falsas. Todos os respondentes passaram ou conhecem alguém acometido por sofrimento psíquico durante o período de isolamento social. Sentiram-se mais ansiosas e mais deprimidas, relatam eles. Todos os respondentes passaram ou conhecem alguém que teve dificuldades financeiras durante a pandemia. Outro ponto importante é a desconfiança nos dados e a desinformação, que afeta o julgamento das pessoas quanto à prática do isolamento social, das medidas de biossegurança e da gravidade da pandemia e da tomada de vacinas. Muito obrigado pela sua atenção e pelo espaço.